O tema, ele é muito difícil de ser tratado porque causa vergonha. Eu costumo dizer que dependência química é um assunto maldito. Ninguém quer falar sobre esse assunto. Nós queremos falar sobre outras coisas, mas a dependência química, e é por isso que causa, por exemplo, muitas famílias são isoladas. Porque muitas mães hoje, que talvez estejam nos assistindo, pais estejam assistindo, estejam isolados nesse tratamento, nessa busca, nessa procura por uma ajuda de forma isolada, porque ninguém quer falar sobre isso. Porque está relacionado à bandidagem, está relacionado à malandragem, está relacionado à vagabundagem, está relacionado ao crime, está relacionado ao tráfico, está relacionado ao desejo do indivíduo de querer usar droga. Ele procurou isso, o problema é dele. Né? Tem um memezinho hoje na internet assim, que o menininho fala, acho mal barato, né? Se você tem um problema, você que se lasque com o seu problema. O problema é seu. O problema é seu. Então a dependência química, ela é a luta pela doença. E uma coisa muito interessante, só como reflexão. Se alguém tivesse, por exemplo, quando alguém descobre que tem diabetes, o que acontece? Ele vai no médico, o médico, através do exame, a taxa está lá, ele vai ser diagnosticado com diabetes. Enfim, o médico vai orientar, vai passar um medicamento, vai passar um regime, vai falar que ele não pode comer açúcar e a família vai orientar ele nesse contexto. Ponto final. Se alguém tivesse, por exemplo, foi acometido por um câncer, qual é o procedimento? A pessoa vai lá no médico, faz os exames, se tiver que fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, ele vai fazer e vida que segue. Mas como tratar a doença da dependência química? Como é que faz isso? Qual é o médico que a gente vai? Qual é o especialista? Qual é o exame? Qual é o raio-x que a gente faz peito para poder dizer que tem um problema com cocaína, com droga, com álcool, seja o que for? Então não há exames, não há médico especialista nessa área. E muitos dos médicos que deveriam ser especialistas não se especializam nessa área porque é uma área que não tem tanta importância. Então acaba que esse peso do tratamento, esse peso do cuidado, fica muito por conta das instituições, como a igreja, e que é muito criticada às vezes pelo órgão do próprio governo. Eu já tive a experiência de atuar dentro da sociedade civil organizada, eu tive a experiência de atuar dentro do governo e tenho a experiência de atuar como pesquisador. Então eu sei exatamente aonde que o sapato aperta em cada área dessa. A dependência química precisa ser mais debatida, mais orientada. E o que você falou é uma verdade. Não há interesse. Não há interesse. A Gabriele, nossa amiga, né? Gabriele Loyola, tá aqui, ela falou algo bem perto do que nós estamos falando. Percebemos ainda hoje, no século XXI, um certo receio em discutir e tratar do assunto com crianças e adolescentes, por medo de promover o uso. Nas escolas também percebemos isso. Realmente é algo que é totalmente marginalizado. Você falou uma coisa de família e me veio à mente, eu tive uma pessoa na família que ela casou com um dependente químico, né? Só que depois do casamento se evidenciou. E eu sempre fiquei com aquele questionamento. Poxa, namorou 7, 8 anos. Será que nunca percebeu? Aí a gente traz para agora para a família, né? Para quem tem um filho ou passa por uma situação bem próxima disso. A família realmente não percebe ou existe uma vista grossa e quando a situação chega em um ponto insustentável que vai procurar ajuda? Existe uma teoria sobre os alpinistas, né, que é muito interessante, que vai responder o que você está me perguntando. Uma pessoa que, por exemplo, um atleta que ele é alpinista, que ele escala grandes montanhas, ele já conhece todo o procedimento de escalada e tudo, ele sabe, através da altitude, o nível de oxigênio que ele tem. E se uma pessoa for amadora e ela começar a subir uma montanha sem ter noção do que é escalar uma montanha, por exemplo, ela vai escalando e ela não vai tendo percepção de que o ar está acabando. Ela vai ter outros sintomas, ela vai ter dor de cabeça, ela vai ter náusea, mas ela não vai perceber que ela está faltando oxigênio para ela. Ela vai ter outros sintomas, ao ponto de chegar a ter um desmaio, um colapso, enfim, e ficar por ali. A família também, ela não vai percebendo. Às vezes a gente julga muito a família, né? Eu me coloco nesse meio. Porque pra gente, assim, que é leigo, realmente fora, fica esse questionamento. Será que não tá vendo? Será que não tá vendo?
É algo debaixo do nariz. O filho tá fumando. A mudança de comportamento, não sei. Mas a família, ela acaba sendo refém disso também. A família, muitas das famílias, por não saber lidar com o assunto, por não saber compreender o processo, por não saber lidar com o processo, acaba que a família entra em colapso também. Eu costumo orientar a família da mesma forma como como que dá o nome uma aeromoça, dá um outro nome, não sei o que, de avião, como é que dá? Enfim, aeromoça, vamos lá, aeromoça. Você me complicou agora. Esqueci o nome. Aquele cara que fica com o cinto orientando e tal. Essa pessoa, eu costumo dizer que é como se fosse cair a máscara de oxigênio. Quando cai uma máscara de oxigênio no avião, a primeira pessoa que tem que colocar oxigênio não é a criança, é a mãe, o pai, é o adulto. Porque é o pai e a mãe que tem que ter condições de pensar a respeito desse problema. E só que acontece na dependência química, acontece o inverso. A família quer colocar a máscara de oxigênio na criança. Quer oxigenar a criança primeiro e acaba que ela vai perdendo o sentido e quando vai ver, ela está morrendo junto com a criança.